Olá, estamos aqui com o grande livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood, canadense. O livro é de 1985 e trata de uma sociedade teocrática que valoriza as funções masculinas na questão da política e do poder, e é uma narrativa chamada de distópica. É um romance narrado em primeira pessoa por Offred, que é uma aia. Vejam bem onde nós estamos. Num futuro previsto, onde as figuras femininas são aprisionadas, perdem os direitos, perdem os nomes, perdem locais de moradia, desde que houve uma revolução, se é que pode-se dizer assim, social, a partir de um golpe político perpetrado por figuras ligadas ao conservadorismo, ao fundamentalismo, por conta de uma suposta invasão do Estado Islâmico, culpando o Estado Islâmico como uma ameaça ao país. Figuras masculinas tomam o poder, catapultados pelo exército, que declara estado de emergência, e a sociedade vai cair então numa tragédia muito grande, fazendo com que as questões sociais fossem mudadas. As condições climáticas, a poluição, estão fazendo com que as mulheres tenham uma taxa de fertilidade diminuída, prejudicada. É esse fato que faz com que as figuras masculinas e fundamentalistas queiram tomar o poder e agir em benefício próprio. Então esse estado terrível social é o contexto do discurso de Offred. Como você vê aqui, era casada com Luke. Isso tudo vai se perder logo após a tomada do poder dessas figuras masculinas chamadas de comandantes. Tudo abalizado pelo fundamentalismo e pela suposta necessidade de salvar a espécie humana. Há mulheres inférteis que também funcionam como fiscais, às vezes como esposas dos comandantes. E as mulheres férteis são as aias, e elas têm essa função, são violentadas pelos comandantes, são obrigadas a manter relações sexuais com eles, para que elas tenham filhos para a elite que toma conta do estado chamado de Gilead. A gente vai descobrir pela história da narradora e do contexto que esse país fictício no futuro seria os Estados Unidos, mas isso é uma outra história. O que se vê nessa narrativa em primeira pessoa é um relato pessoal com frases curtas, uma valorização de um estado psicológico que mistura passado e o presente. Aos poucos, a narradora Offred vai revelando ao leitor o seu passado, as suas ansiedades, as suas angústias, a vontade de, por exemplo, poder passar um creme nas mãos ou no rosto para poder salvar-se da secura. Vivem em camas praticamente separadas por um braço de distância, sob a tutela das tias, Elizabeth e outras, que andam com um agulhão elétrico que servia para tocar o gado, para poder punir aquelas que quisessem conversar. Elas têm um tempo fixo, pré-determinado para ir ao banheiro, para comer, andam com uma roupa vermelha, com um chapéu de abas largas. É um terror, é um grande presídio a céu aberto, que é a sociedade de Gilead, onde vive a aia Offred. Escrever é algo proibido no universo de Offred, e ela afirma que quer acreditar que o que está contando é uma história, e a narrativa então teria um fim, e a realidade voltaria. Num determinado momento da narrativa, sabe-se que Offred vai passar a ser chamada aos aposentos do comandante mais do que uma vez por mês, que é o momento do ritual, e que ela é obrigada a manter relações com o comandante. Segue-se então que ele se aproxima mais dela e eles se tornam amantes. A aia Offred então resolve buscar algum tipo de benefício e consegue, por exemplo, loção para as mãos e para o rosto, para evitar que a pele seque. A aia Offred, que anteriormente usava manteiga, sobra de gordura que vinha nas refeições. O fenômeno do crescimento do autoritarismo masculino sustentado por essa via religiosa, como mostra o livro, isso é um reflexo de quão permissível é o Estado diante das ações dessa falsa religiosidade
que no limite se apodera da liberdade de pensar do outro, tira-lhe a autoestima, corrói suas finanças e faz o fiel crer que tudo está programado por algum Deus X. Essa narrativa, o conto da Aya, é o universo feminino o alvo do ataque. Porque elas podem procriar, porque elas podem gerar algum tipo de prazer, elas podem gerar aquilo que a figura masculina mais gosta de apresentar como identidade, que é essa questão da virilidade, da sexualidade, enfim. Elas conseguem ir até a rua, mas precisam caminhar com uma parceira que geralmente desconhecem. Uma seria a vigia da outra. Então, andando pela rua, elas encontram com uma segunda pessoa, com uma segunda aia. Só assim elas têm a permissão de caminhar. É um horror. Off-Glen é a aia de companhia dos passeios que mais dura junto a Off-Red. E mais adiante, perto do fim da história, o leitor descobre que ela some porque se enforcou. O modo de narrar envolve a distopia, que é o contrário de utopia. Ou seja, uma sociedade, nesse caso da distopia, autoritária, baseada nas relações entre as pessoas pelo medo e praticamente aniquilando a ideia da fantasia, do sonhar, da liberdade. Falta de liberdade por si só já relembra George Orwell, 1984, um livro que saiu em 48 e é um dos símbolos do que nós conhecemos como distopia. No fundo do armário de Off-Red se lê uma inscrição no Lit de Bastardes Carbonodoro, deixado pela aia que morou ali anteriormente, que já não existe mais. A tradução é conseguida lá no meio da história: não deixe que os bastardos esmaguem você. O desfecho da história se dá quando da descoberta por parte de Serena Joy, esposa do comandante, que Off-Red era amante de seu marido. Com N vontades de sumir, de morrer, de matar-se, prevendo um futuro bem terrível depois desta descoberta, à noite chega uma caminhonete preta com os integrantes da organização de resistência ao sistema, que é Mayday. Quem dá a notícia é Nick. O comandante e Serena Joy, a esposa do próprio, nada podem fazer e Off-Red é retirada da casa por essas pessoas. E termina assim a história. E assim eu entro, embarco na escuridão ali dentro, ou então na luz.